Olá meninas, sou Luciana de Abreu da Luab Moda Crochê. Eu quero dizer que eu não esqueci de vocês e vou fazer aqui com vocês a calcinha tamanho P do biquíni sereia, certo? Nós vamos usar o fio Anne. Observem bem aqui a cor desse fio azul. A gente vai dar continuidade àquele que iniciamos do bojo, certo? E novamente o fio clara, lembrando que a Círculo não produz mais esse fio, mas eu acredito que a Anne deve ter essa mescla, certo? Vamos usar também a agulha 1,5 milímetros, que é a número 2. Eu tô usando da Tulipe. Vamos iniciar a parte da frente, a cor azul. A gente vai começar com 17 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos marcar aqui com a unha. Vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3, certo? A partir daqui, vamos contar 1, 2, 3 correntes. E vamos fazer um leque. Um leque com 2 pontos altos. 1, 2, corrente, mais 2 pontos altos, na mesma corrente de base. 1, 2. Vamos contar agora 2 correntes. 1, 2. Na segunda corrente, a gente coloca um ponto alto. Vamos contar 1, 2 correntes. Na segunda corrente, vamos colocar mais um leque, formado por 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos. Vamos contar aqui 1, 2 na segunda corrente, né? Vamos colocar um ponto alto. Vamos contar 1, 2 na segunda corrente, vamos colocar mais um leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Aqui nós temos 3 correntes, né? Na última corrente vamos colocar um ponto alto. E ficou assim, certo? A partir daqui nós vamos repetir por mais 8 vezes, totalizando 9 carreiras. Volto já. Ok, meninas, aqui eu fiz um total de 8 carreiras. Vou fazer a 9ª. Acompanha aí comigo. Subo com 3 correntes, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, leque dentro do leque, perdão, um ponto alto sobre ponto alto de base. Agora sim, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e um ponto alto nas 3 correntes de base. Pronto, temos aqui
9 carreiras. Vamos virar o trabalho e vamos subir com 3 correntes. Vamos colocar neste ponto alto de base um ponto alto junto com as 3 correntes. Aqui a gente começa a fazer os aumentos. Leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, leque dentro do leque, ponto alto sobre ponto alto de base. Agora sim, leque dentro do leque. E aqui, nas 3 correntes de base, vamos colocar 2 pontos altos. Certo? Nós iniciamos aqui os aumentos que acontecem aqui no início e aqui no final. Vamos virar o trabalho, subir com 3 correntes no primeiro ponto alto de base. No segundo ponto alto de base, vamos colocar 2 pontos altos. Dois, leque dentro do leque. Formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, um ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, certo? Neste ponto alto de base, vamos colocar 2 pontos altos e um ponto alto nas 3 correntes de base. Vamos virar o trabalho, subimos com 3 correntes, aqui vamos colocar um ponto alto, no terceiro ponto alto de base, vamos colocar um ponto alto. Então, praticamente vamos repetir esta carreira, né? Leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, ponto alto sobre ponto alto de base, e seguimos com leque dentro do leque. Aqui vamos no primeiro ponto alto de base, vamos colocar um ponto alto no segundo ponto alto de base e um ponto alto nas 3 correntes de base. Viramos o trabalho, vamos subir com 3 correntes, vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto de base,
leque dentro do leque. Perdão, voltamos aqui. Aqui são 2 pontos altos no ponto alto de base, certo? Leque dentro do leque. Dois pontos altos sobre ponto alto de base. Leque dentro do leque. Formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E aqui nós vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Ok? Viramos o trabalho. Vamos subir com 3 correntes. Um ponto alto no segundo ponto alto de base. 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base. Leque dentro do leque. Vamos colocar aqui também um aumento, tá? 2 pontos altos no primeiro ponto alto de base. Leque dentro do leque. Aqui novamente vamos ter aumento, então no primeiro ponto alto aqui de base vamos colocar um ponto alto e no segundo ponto alto de base vamos colocar 2 pontos altos. Leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Neste primeiro ponto alto de base vamos colocar 2 pontos altos, um ponto alto no segundo ponto alto de base e um ponto alto nas 3 correntes de base. Vamos virar o trabalho. Vamos subir com 3 correntes. Vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Aqui, uma corrente, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Aqui nós vamos ter outro aumento, então no primeiro ponto alto de base vamos colocar um ponto alto, no segundo ponto alto de base vamos colocar 2 pontos altos, corrente, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto de base, 2 pontos altos no segundo ponto alto de base, um ponto alto no terceiro ponto alto de base, uma corrente, o leque dentro do leque formado por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, ponto alto sobre cada ponto alto de base. Viramos o trabalho. Vamos subir com 3 correntes, colocar um ponto alto no segundo ponto alto de base, um ponto alto no terceiro ponto alto de base e 2 pontos altos no quarto ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos,
uma corrente e 2 pontos altos, uma corrente no primeiro ponto alto de base, um ponto alto, dois pontos altos no segundo ponto alto de base e um ponto alto no terceiro ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto de base, dois pontos altos no segundo ponto alto de base e um ponto alto no terceiro ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente, dois pontos altos no primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo ponto alto de base, um ponto alto no terceiro ponto alto nas três correntes de base. Vamos virar o trabalho, subir com 3 correntes, um ponto alto no segundo ponto alto de base, no terceiro ponto alto de base, no quarto ponto alto de base e no quinto ponto alto de base, 2 pontos altos, uma corrente, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto de base, vamos colocar 2 pontos altos no segundo ponto alto de base, um ponto alto no terceiro ponto alto de base, um ponto alto no quarto ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo ponto alto de base, 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base e um ponto alto no quarto ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente, no primeiro ponto alto de base vamos colocar 2 pontos altos, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto. Viramos o trabalho, vamos subir com 3 correntes e seguir colocando um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Certo? Então, repetimos a base. Aqui temos 6 pontos altos, tal qual na base. Uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo ponto alto de base e 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base, um ponto alto no quarto ponto alto de base e um ponto alto no quinto ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo ponto alto de base e 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base,
um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto. Uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente, e aqui vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, totalizando 6 pontos altos. Essa cor é linda. Vamos virar o trabalho. Vejam bem, aqui nós vamos, no primeiro ponto alto de base vamos colocar um ponto baixíssimo, perdão, no segundo ponto alto de base, um ponto baixíssimo no terceiro ponto alto de base, ponto baixíssimo no quarto ponto alto de base, ponto baixíssimo no quinto ponto alto de base. Subimos com 3 correntes, colocamos leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Aqui nós vamos ter também outro aumento. Aqui não teremos aumento, tá? Vamos repetir o que tem na base. Colocando um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, temos 6 pontos altos. Uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente. Aqui novamente vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Uma corrente, leque dentro do leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente de 2 pontos altos. E o segundo ponto alto de base, olha só, primeiro ponto alto, no segundo vamos colocar um ponto alto. Vamos virar o trabalho. Então, virei o trabalho, vamos subir com 3 correntes, colocar leque dentro do leque. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou repetir a carreira anterior, certo? Então, eu vou fazer até chegar aqui e volto já. Então, eu repeti a carreira anterior, né? Parei aqui neste leque e vou colocar aqui um ponto alto. Vamos virar o trabalho. Subir com 3 correntes, colocar leque dentro do leque, certo? E novamente vou repetir a base. Então, tudo que tem aqui na base eu vou repetir nessa próxima carreira. Vou fazer até este leque e já volto. Pronto, eu fiz a nossa carreira repetindo o que havia na base. Parei neste leque, agora eu vou colocar um ponto alto aqui dentro. Vamos virar o trabalho e subir com 3 correntes. Vamos colocar no ponto alto, no leque, 2 pontos altos, certo? Uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base. Aqui eu vou repetir
toda a carreira de baixo, certo? Eu vou repetir a base. Quando chegar aqui, vou fazer até este ponto e retorno. Voltei. Então, eu repeti a base, né? A partir daqui, eu repeti a base e parei neste ponto. Aqui eu vou colocar uma corrente e dentro do leque eu vou colocar 2 pontos altos. E aqui um ponto alto. Certo? Vamos virar o trabalho. Vamos subir com 3 correntes e vamos colocar um ponto alto no segundo ponto alto de base. Uma corrente. Aqui nós vamos unir, ou melhor, fazer 2 pontos altos unidos juntos, certo? Então, iniciei o primeiro, agora vou para o segundo e fechamos os 2 juntos. E seguimos com um ponto alto no primeiro e no segundo ponto alto de base. Aqui no quinto ponto alto de base, colocamos um ponto alto incompleto e no sexto ponto alto de base, um ponto alto incompleto e vamos fechar juntos. Uma corrente, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Vamos colocar 2 pontos altos unidos juntos, então um ponto alto incompleto aqui no primeiro ponto alto de base, um ponto alto incompleto no segundo ponto alto de base e fechamos os 2 juntos. No terceiro ponto alto de base, um ponto alto no quarto, certo? No quinto, um ponto alto incompleto e no sexto, um ponto alto incompleto e fechamos os 2 juntos. E olha só o que apareceu aqui, um nó. Não é legal, né, meninas? Mas a Círculo, ela tem um padrão de qualidade, onde permite apenas 2 pontos, 2 nós ao longo do fio, tá bom? Vamos continuar. Uma corrente, infelizmente ele vai ter que ficar aqui, senão. Aqui no primeiro ponto alto de base, vamos colocar um ponto alto, né? Olha, ficou meio chato. E um ponto alto aqui dentro. Depois a gente dá um jeito de esconder essa feiura que apareceu, certo? E aqui nós terminamos a parte da frente. Vocês cortam o fio, façam o arremate. Vamos virar o trabalho e voltar lá pro fundinho. Aqui neste ponto alto do início, vamos colocar 3 correntes. Certo? E vamos trabalhar colocando aqui dentro do leque, um leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Um ponto alto de base, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, um ponto alto no ponto alto de base, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e um ponto alto
aqui essas correntes de base, certo? O que vai acontecer? Nós vamos repetir esta carreira por mais 6 carreiras, totalizando 7 carreiras. Então, eu vou fazer quando eu estiver terminando a 7ª carreira, retorno. Ok, meninas, eu voltei, eu fiz aqui, tô terminando a 7ª carreira. Parei neste último leque. E vamos colocar aqui um ponto alto. Certo? Vamos virar o trabalho. Subir com 3 correntes, alternando. Subimos com 3 correntes no primeiro ponto alto de base e vamos colocar um ponto alto neste primeiro ponto alto de base. Aqui nós vamos colocar leque dentro do leque. Então, este leque formado por 2 pontos altos, uma corrente de 2 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, aquela mesma composição de sempre, um ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, e aqui nós vamos colocar 2 pontos altos. 1, 2. Viramos o trabalho. Vamos subir com 3 correntes. No segundo ponto alto de base, vamos colocar um ponto alto, tá? Leque dentro do leque. Um ponto alto sobre ponto alto de base. Leque dentro do leque. Um ponto alto sobre ponto alto de base. Leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente de 2 pontos altos. E vamos colocar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Ok? Vamos virar o trabalho. Subir com 3 correntes. No segundo ponto alto de baixo, vamos colocar 2 pontos altos. Leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente de 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto alto de base, leque dentro do leque, um ponto alto sobre o ponto alto de base, leque dentro do leque, dois pontos altos neste primeiro ponto alto de base e um ponto alto no segundo. Ok? Vamos virar o trabalho, subir com 3 correntes, um ponto alto em cada ponto alto de base, leque dentro do leque, um ponto alto sobre ponto alto de base, o leque dentro do leque, um ponto alto sobre ponto alto de base, o leque dentro do leque,
e um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Vamos virar o trabalho, vamos subir com 3 correntes, um ponto alto no segundo ponto alto de base e 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base. Leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, leque dentro do leque, dois pontos altos no primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Vamos virar o trabalho, subir com 3 correntes, colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, leque dentro do leque, dois pontos altos no primeiro ponto alto de base, leque dentro do leque, vamos voltar aqui, uma corrente e 2 pontos altos sobre ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente, leque dentro do leque, uma corrente, 2 pontos altos no ponto alto de base, uma corrente, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Viramos o trabalho, vamos subir com 3 correntes, subir com 3 correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto de base, leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto de base, o leque dentro do leque, formados por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto de base, leque dentro do leque, e aqui vamos também colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Vamos virar o trabalho. Subimos com 3 correntes, um ponto alto no segundo ponto alto de base, um ponto alto no terceiro e 2 pontos altos no quarto ponto alto de base. Leque dentro do leque. Uma corrente, 2 pontos altos no ponto alto de base, uma corrente,
leque dentro do leque, uma corrente, 2 pontos altos no ponto alto de base, uma corrente, aqui vamos colocar 2 pontos altos sobre o primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto. Viramos o trabalho. Vamos subir com 3 correntes. Vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Leque dentro do leque. Uma corrente. Um ponto alto. 2 pontos altos no primeiro ponto alto de base. Um ponto alto no segundo, uma corrente. O leque dentro do leque. Uma corrente. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base, 2 pontos altos no segundo ponto alto de base. Uma corrente, leque dentro do leque. E aqui vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, totalizando 5 pontos altos. Vamos virar o trabalho. Subir com 3 correntes. Colocar um ponto alto no segundo ponto alto de base, um no terceiro, um no quarto e 2 pontos altos no quinto ponto alto de base. Leque dentro do leque. Uma corrente. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base, 2 pontos altos no segundo ponto alto de base, um ponto alto no terceiro ponto alto de base. Uma corrente. Leque dentro do leque. Uma corrente. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base, 2 pontos altos no segundo ponto alto de base, um ponto alto no terceiro ponto alto de base. Uma corrente, leque dentro do leque, 2 pontos altos no primeiro ponto alto de base e seguimos com um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Vamos virar o trabalho. Subir com 3 correntes. Aqui nós vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Leque dentro do leque. Uma corrente. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base. 2 pontos altos no segundo ponto alto de base. Um ponto alto no terceiro ponto alto de base e um ponto alto no quarto ponto alto de base. Uma corrente. Leque dentro do leque. Uma corrente. Um ponto alto.
um ponto alto no terceiro ponto alto de base, um ponto alto no quarto ponto alto de base, uma corrente, o leque dentro do leque, formados por dois pontos altos, uma corrente de dois pontos altos. Vamos colocar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Vamos virar o trabalho. Subimos com 3 correntes. E vamos novamente colocar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Que totalizam 6 pontos altos. Leque dentro do leque. Uma corrente. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro. Um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto. Ficaram aqui 6 pontos altos. Uma corrente, o leque dentro do leque, uma corrente, um ponto alto no primeiro ponto alto de base, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base. Um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto. Uma corrente, leque dentro do leque e vamos repetir aqui a sequência de baixa, colocando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, totalizando também 6 pontos altos. Vamos virar o trabalho. Aqui nós vamos colocar no segundo ponto alto de base um ponto baixíssimo no terceiro, um ponto baixíssimo no quarto e um ponto baixíssimo no quinto. Vamos subir com 3 correntes, colocar leque dentro do leque, uma corrente e vamos repetir essa base a partir do leque, certo? Vamos repetir o que está na base até chegar aqui. Quando chegar aqui, nesse último leque, eu retorno. Então, eu repeti a partir desse leque toda a carreira de base, parei neste leque. Aqui nós vamos pular o primeiro ponto alto, no segundo vamos colocar um ponto alto. Certo? Vamos virar o trabalho. Vamos subir.